Paz de Cristo a todos, estamos aqui em mais um papo de Escola Bíblica e desta vez vamos tratar sobre sutilezas e ideologias contrárias à família, né? Então vivemos aí tempos de novas ideologias, de novas formações de núcleos familiares e esse progressismo que hoje muitas vezes tem afetado as condutas da família cristã, e a gente vai tratar disto hoje, e o pastor Cori hoje, velho conhecido nosso, já está aqui há vários podcasts. Não tem um que não participe, né, pastor? Um trimestre está sempre aqui ajudando a gente, né? Então, é uma bênção ter o senhor aqui com a gente para tratar desse assunto, né? Sobre essas novas formações familiares. Amém. E como afronta os princípios bíblicos, né? Amém. Para mim também é uma satisfação grande, né, estar contigo aqui, Samuel. E também poder me dedicar um pouco aí de tempo, né, no estudo e comentário também dessa lição de hoje, né, falando sobre a sutileza aí dessas ideologias, né, levadas exatamente por esse movimento progressista que tenta de maneira sutil e até mesmo às vezes nem sutil, mas de maneira muito confrontante, trazer essas novas ideologias aí para os tempos atuais, e temos que estar bem alertas e atentos a isso. E pastor, a gente observa que até alguns séculos atrás, né, na história recente aí, as famílias tinham um norte guiado principalmente pela Bíblia, né, através da Igreja Católica, na formação básica. Ali era homem, mulher e junto com seus filhos. E fora disso era uma perversão, né? E nos tempos bíblicos tinha a questão de apedrejamento, né? No caso da Igreja Católica, e principalmente na período da Inquisição, tinha a questão de fogueira e toda essa perseguição. E hoje nós vemos aí essas novas conjunturas aí, até recentemente aí até ontem a gente brincava aqui, né, com Keila, falando da paternidade, né? E recentemente foi aprovada aí a licença paternidade. Então os pais de pets também vão ter direito aí a licença paternidade e paternidade, né? É verdade. Então desde quando teve essas mudanças aí, né? E qual foi o momento que essas coisas começaram a mudar, pastor? Na realidade, isso veio no pós-modernidade, né? Essas sutilezas e ardis do nosso adversário, ele vem de maneira bem sutil e agora confrontante nesse mundo pós-moderno onde nós vivemos, onde ele vem flexibilizar a questão da família e vem flexibilizar a questão comportamental em relação às ideologias em quais todos nós, desde pequenos, fomos criados. Afinal de contas, a nossa sociedade é uma sociedade inundada, né, pelo conhecimento, independente da profissão de fé de cada um, que confessa, não importa, é uma sociedade que foi criada e inundada pela cultura judaico-cristã. E é importante a gente citar, Samuel, que todo hábito, ele leva uma tendência. E toda tendência, ele leva a uma cultura. E o que é cultura? É aquilo que as pessoas fazem como normal na vida dela. É como se fosse um reflexo incondicionado. É normal, se acostuma com aquilo, virou cultural. E a Bíblia nos alerta, muito importante isso, que tudo aquilo que se torna cultural, mas vem de confronto aos ensinamentos de Deus através da sua palavra para nossas vidas, nos leva a consequências, e algumas civilizações, algumas sociedades inteiras não sobreviveram, né? Não passaram de uma para outra, não vieram sobreviver, foram totalmente eliminadas ao longo da história da humanidade por tornar aquilo que é contrário à palavra de Deus um hábito normal na sociedade a qual elas viviam. Então o senhor demonstra assim, né, que a Bíblia dá um norte, né? Sim. E ainda que uma civilização não seja majoritariamente cristã, quando ela começa a afrontar esses princípios estabelecidos, que muitas vezes são nem conhecidos, né? Aquela civilização começa a se perder, né? Começa a deteriorar. Foi assim com os babilônicos, com os persas, né? Com os gregos. Sim. Então, por mais que foi uma civilização que não nasceu no cristianismo, né? Ou melhor dizendo, nas bases judaicas, como o senhor falou, mas à medida que afronta esses princípios que é estabelecido pela Bíblia, ela começa a se perder. Então, existe um padrão de Deus estabelecido no mundo que a gente precisa seguir. E aí nós vemos que quem não segue esse princípio, né, começa a se perder. A lição ela abre já na formação do núcleo familiar de acordo com a Bíblia, né, que é Gênesis capítulo 2. Né? Não é bom que o homem esteja só. Fale aí uma auxiliadora
Então essa é a noção básica que já vem desde o Gênesis, né? Sim, Deus fala, a lição vai falar muito sobre família. E a família, ela é um projeto de Deus, né? Foi Deus que criou a família e na criação da família nós percebemos que tudo aquilo que Deus cria, que é projeto dele, o adversário se volta contra. E desde o início, esse casal que foi criado, e a partir dali se criou toda a humanidade, já desde o início, o adversário se levantou contra para poder destruir aquela família. E a gente vai vendo ao longo da história da humanidade essa tentativa de, não é nem destruir, mas de aniquilar com a família. Mas a família, na verdade, ela é a base de tudo na sociedade. É dela que iniciam-se os relacionamentos, é dela que se forma o caráter do ser humano, é dela que as pessoas conseguem ser impulsionadas, né, a se viver e conviverem na sociedade, nos seus perfis profissionais, nos seus perfis de convivência. A família é a pedra angular. A família, na verdade, é a base de toda a sociedade. Alguém já arrisca dizer que famílias sadias temos uma sociedade sadia. No caso de igreja, um pouco mais para frente, a gente vai ver isso também. E famílias sadias temos igrejas sadias. Mas é importante a gente saber também que igrejas fortes conseguem também fazer famílias que às vezes eram fracas se tornarem fortes. Então a igreja família influencia, né? Isso, é uma célula, é uma instituição divina criada por Deus e é a célula máter da sociedade. Né? É dela que se inicia todas as outras prosseguimentos que a sociedade de organização vai se formando e se tornando aquilo que ela é no contexto como um todo. E aí a gente, como o senhor fala, tudo que Satanás quer é destruir esse projeto de Deus, no caso da família, né? Aquilo que Deus juntou, não separe o homem, né? Já falava. A revista traz aqui, Mateus 19, e a gente chegou a falar na lição antepassadas aí, falando sobre a questão do divórcio, né? Sim. Hoje os números estão alarmantes aí, né? A questão do divórcio, né? Que tem separado aí casais somente por questões financeiras, né? Que é o principal motivo aí das pessoas se divorciam. Então a gente vê que a família, né, o projeto instituído por Deus, tem sido atacado constantemente. Né? E quando eu falo família, nós estamos falando aqui da formação básica bíblica, né? Que é homem, mulher Sim. e seus filhos, né? Sim. Essa é a ideia. E a revista, ela vem trazer que essa instituição divina, né, ela tem sofrido vários ataques. E não só na questão da divisão, da separação, mas na sua formação. Então temos novas formações hoje em dia. É essa a ideia. Temos. Hoje a sociedade, nesse mundo pós-moderno, ele acabou se constituindo diversos tipos de família. Hoje você tem, por exemplo, famílias que são os avós com os netos, que são o filho dos filhos, são os avós que criam. Você tem, por exemplo, irmãos que convivem juntos pelo abandono dos pais, mas que formam, não deixam de se formar uma família. Você tem, por exemplo, famílias que vieram de um relacionamento, famílias que vieram de outro, mas se juntam e se tornam uma família parental. Então você tem hoje vários modelos de família, mas nós nunca podemos deixar de fugir do modelo bíblico. O modelo bíblico é: deixará o homem e a mulher, os seus pais, e se unirão e se tornarão os dois uma só carne. Os outros modelos que foram se surgindo, principalmente no mundo pós-moderno, foram consequência da falta de observância dessa família bíblica, da família instituída por Deus. Esses outros modelos foram se formando como forma de poder estar absorvendo e não deixando se perder a família que acabou no meio dessa jornada que nós chamamos de viagem, né? Alguns falam isso, se perdendo no meio dessa viagem. Mas nunca podemos deixar de falar que o modelo de Deus para a família é o homem e uma mulher. Vão se unir, vão gerar e vão estar gerando descendentes, e esses descendentes vão povoando cada vez mais a terra. Esse é um modelo bíblico de família. E os outros modelos que foram sendo criados foi por causa da falta de observância, como eu falei anteriormente, e da dureza do coração do ser humano, que não procura endireitar-se
daquele projeto inicial de Deus. Interessante, Samuel, que você vai ver que a Bíblia, né, quando Deus cria a família, ele cria um homem e uma mulher. Os dois se juntam, tornam-se uma só carne. A história vai se indo, vai indo, vai indo, vai indo. Mas lá no final, novamente Deus une a família dele, que é Cristo como noivo e a igreja como a noiva de Cristo. Deus inicia a formação da sociedade com uma família e vai terminar celebrando uma nova família que se verá para toda a eternidade. E essa nova família espiritual ela vem dessa célula primária. Exatamente. Então, e o senhor falou de uma coisa de gerar descendentes, né? E de legado. Hoje eu vi um pastor falar, né, na internet, né, que o ser humano precisa deixar um legado, né? Quando fala deixará o seu pai, sua mãe, a Bíblia fala, né? E serão abençoar carnes e tal, e crescer, multiplicar, encher a terra. Você fala de um princípio, né, estabelecido por Deus, né, para que a gente, ser humano, dê prosseguimento, né? Então hoje aí estamos com 7 bilhões, acho, um pouco mais ou menos. Quase 8. Quase 8 já. 7,5. Rapaz, tá difícil acompanhar. Ainda é 200 milhões no Brasil ainda, eu tô perdido. 210, 212. Ó, já passou de 200 também, eu nem sabia. A última vez que eu olhei era 180. Mas tá. Então estamos aí numa crescente, né, alarmante aí de que as sociedades aí estão preocupadas, estudiosos, instituições público-privadas, os países, né, orientais aí com limitação, só pode ter um filho, outro só pode ter homem, outro só pode ter mulher, outros já não pensam assim, como os países de origem muçulmana, né, querem bastante filhos para aumentar. E sempre se pensa aí de como ficar essa questão do legado, né? E tem a contracorrente, né? Tem aquelas pessoas que não querem dar prosseguimento a esse legado. E acho até mais fácil adotar um animal, né? E cuidar daquele animal. E ele é introduzido àquele conceito de família, mas ele não cumpre aquele propósito. Como é que fica essa situação dessas pessoas? Essas pessoas, na verdade, que procuram não deixar uma descendência, tem dois tipos de pessoas, dois tipos de casais. É o casal que, por decisão própria, não querem deixar descendentes. Aí, como você não falou, adota um pet, adota alguma outra coisa, algum outro objeto, né, e vivem a vida assim. E ao deixarem de existir nessa existência terrena, bom, a sua existência não deixou legado nenhum, nem descendência nenhuma. Há outros que não é por vontade própria, mas porque, na verdade, não podem reproduzir. Existe a opção da adoção, mas cada um sabe aquilo que ele, por o livre-arbítrio, pode realizar ou fazer. Né? E aqueles que, na sua grande maioria, quase a totalidade, podem procriar, gerar filhos e gerar sua descendência. Né? Como você falou do legado, a gente, quando pensa em legado, muitos de nós, nessa sociedade pós-moderna principalmente, a gente pensa logo no legado de ter alguma coisa, o pai, a mãe, os descendentes, os ascendentes, deixarem para os seus descendentes algum patrimônio, algum bem que ele possa desfrutar, alguma condição social. Quando, na verdade, quando Deus se refere a legado, Deus não se refere a um legado tão somente ou propriamente de um bem material ou de condições sociais favoráveis ou mais favoráveis. Deus fala de um legado de ser, que é um legado do caráter, da formação da conduta, daquilo que o seu descendente vai ter para dar prosseguimento àquilo que você teve de herança dos seus ascendentes. É um legado do caráter, daquilo que a pessoa verdadeiramente é, independente do que ela tenha ou deixa de ter de condição social, de bens materiais, de algum recurso que ela possa ter mais favorável a ela ou menos favorável. Mas o Deus se refere a legado de caráter. Né? A gente sempre fala que os nossos pais vieram até aqui, nos deram certas condições, mas nós podemos ir além, né? Além de conquistar mesmo. Mas nós nunca podemos deixar os marcos antigos aos quais nós fomos criados. Nós fomos balizados e fundamentados pelos nossos ascendentes. Esses marcos antigos é que vão fazer com que a gente conquiste, que a gente realize,
mas os nossos princípios não sejam abalados. Nossos princípios têm que ser aqueles que vão balizar a nossa conduta enquanto a gente for permitido por Deus viver aqui debaixo do sol. Mas é porque, pastor, o dinheiro acaba, né? Construções caem um dia, Sim. mas esse legado é o que realmente permanece. Eu gosto muito de falar do exemplo de Jesus Cristo dos apóstolos, né? Jesus teve um ministério curto, 3 anos e meio, né, aproximadamente, e formou 12 apenas apóstolos, né, dizendo assim, né? Que ele realmente formou, mas é o legado que ficou. Pois é. É É um legado que se perpetua até os dias de hoje. Se né? perpetua até hoje. Começou com 12, hoje são bilhões. Alguém estima, né, que hoje, desde quando Cristo passou esse ministério para os seus apóstolos, que o número de cristãos que já existiram debaixo do sol se aproxima hoje de 6 bilhões de pessoas. No final de contas, isso é legado, né? Isso é o legado a se deixar. Às vezes Isso é o legado. a gente se preocupa com aquilo que é imediato, né? O que eu tenho que comer, o que eu tenho que beber, o que eu tenho que vestir. E todas as coisas, na verdade, são isso, né? Casamento, é buscar um emprego, é fazer uma faculdade, é construir um patrimônio. Tudo isso faz parte do processo, né? Mas no final das contas, quando você morrer, o que é que você vai deixar de fato para as gerações futuras? Seus netos, bisnetos e etc e tal. Né? Então, é importante isso aí, né? E o casamento, né, que é o fundamento essencial da família, que a família se dá pela união de um casamento. Né? Enquanto não há um casamento, não podemos dizer ainda que começou uma família. Né? Então, é o princípio que tem sido atacado constantemente pela sociedade. Né? Então, são casamentos não monogâmicos, como é? Monogâmicos. Monogamias. São heterossexuais. Então, esses tipos de uniões é o principal método que Satanás tem usado para atacar essa formação básica familiar, né? Sim, essas sutilezas, né, que outrora, por essa cultura que inundava e norteava a sociedade em que vive, que é a estrutura judaico-cristã, esse tipo de comportamento de união que não se balizava nos princípios da palavra de Deus, que é uma união monogâmica e heterossexual, ou seja, uma união entre um homem e uma mulher, não de um homem com várias mulheres e de uma mulher com vários homens, mas de um homem com uma mulher monogâmica e também heterossexual, ou seja, entre um homem e uma mulher de sexos diferentes se unindo em um só, entre um homem e uma mulher. Essa cultura era a cultura que norteava, e todos os outros tipos de modelos eram modelos que a sociedade, ela, de maneira costumeira, né, habitual, cultural, ela repudiava. E a partir desse mundo pós-moderno, eles começaram a tentar inserir de maneira que isso se tornasse algo normal. Até a pessoa optar por uma cultura diferente da cultura bíblica, você, por uma questão de amor, respeito, você vai amar aquela pessoa independente do erro dela. Nós não vamos aceitar a cultura que não é bíblica, mas o respeito à pessoa, o amor a ela, o querer que ela se esteja dentro dos princípios da palavra de Deus, esse é o desejo profundo de cada um dos nossos corações. O que a gente não vai aceitar é o princípio que ela está em desobediência, em contrariedade aos ensinos do Senhor na sua palavra. E o que acontece, o que de pior a gente vê nos dias de hoje, nesse mundo pós-moderno, mas principalmente nesse último período em que a gente vive, na virada do século para cá, é a imposição. Esse é o problema, né? Querer impor a nós e a punição esse também. modelo, que é um modelo que a gente não tem como normal nas nossas vidas, mas que quer impor como se isso fosse algo normal. Como se a gente tivesse que aceitar isso em todos os contextos de convivência na nossa família. Então isso a gente não aceita, porque é a opção de cada um pelo seu livre-arbítrio que Deus lhe deu. Mas fazer com que isso seja algo cultural, a gente não tem isso, porque contraria a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a união é uma união entre homem e mulher e uma união entre um só homem com uma só mulher.
não dois homens E com uma nem mulher, se separando. e nem Indissolúvel, mulheres. Isso. heterossexual. Heterossexual. Isso, toda uma característica desse casamento bíblico e principalmente é um casamento onde o homem e a mulher ele fizeram uma aliança, né? Um pacto um com o outro de ir até o fim. Aí a gente teve na lição Selado por número Deus, 4, né? Aí, uma lição anterior, falando de alguns tipos de dissolubilidade, princípios que pode essa união, mas que mesmo assim, apesar da autorização de Deus, ele mesmo nos incentiva ao perdão e a continuar andando dentro da possibilidade de andar juntos. Então, não é uma opinião pessoal, né? É um padrão bíblico estabelecido, né? Sim. A pessoa se sente ofendida com aquilo que os cristãos pregam, que os crentes pregam, e são homofóbicos e tal, e acusam disso e daquilo. Mas, na verdade, a gente apenas segue a palavra de Deus, né? E não importa se a gente vai tentar... A gente não, algumas pessoas tentam reescrever aquilo que está previamente escrito. É a palavra de Deus que nos ensina assim, e a gente segue essa orientação, né? E tudo que a gente prega, com base na palavra de Deus, é pensando na recuperação da alma daquele pecador que está indo condenado ao inferno, se permanecer nessas práticas. Então, não é nada que a gente procura ofender ou contra A, B ou C, né? Apesar das forçações, das barras políticas, né? Imposições, punição em igreja, punição de pastores, punição de empresas, de personalidades e por aí vai. O cristão ele tem compromisso com a palavra de Deus. E a gente fala daquilo que a palavra nos orienta, né? É nisso que a gente trata aqui. Sim. E aí a gente temos que, como os pais e a igreja, pastor, entra nesse papel do fundamento da família cristã. Então, como pais, né, nós temos que estar atento aos princípios de Deus para a família. E no tempos pós-modernos em que vivemos hoje, percebe-se muito claramente que os pais, na sua grande maioria, não totalidade, procuram transferir essa responsabilidade, esse papel para pessoas, instituições que não têm o papel de estar educando e estruturando esse caráter dentro dos filhos. Quando eu falo isso, eu falo que os pais transferem para a escola, transferem até para a igreja, transferem para a convivência da sociedade, essa situação onde eles, por falta de tempo, nesse mundo pós-moderno, onde o núcleo familiar, na sua grande maioria, não totalidade, acabou trazendo uma sobrecarga sobre o pai e sobre a mãe no trabalho, ficam os dois ausentes, os filhos também ficam à mercê de uma educação dada pelo objeto ao qual eles assistem, que hoje os jovens e crianças e adolescentes não são mais a televisão, engana-se quem é a televisão, hoje é mais aí o YouTube, as mídias sociais, muito mais do que a televisão. Aliás, os jovens hoje quase nem assistem mais televisão. Mas o conhecimento está disperso na internet. E ele disperso na internet, o jovem, o adolescente, ele busca aquilo que ele quer. Hoje é normal, crianças, né, pequenas já, 3, 4, até em menor idade, mais de 4 anos para cima, é normal. Os pais darem um objeto para ele, que é um celular, para ele ficar ali intertido, né, para dar espaço para os pais trabalharem. E poucos procuram exercer o papel bíblico, que é educar o teu filho no caminho que ele deve andar. E fazendo isso, ele vai criar filhos fortes, orientados pela palavra de Deus, para que quando ele crescer, ele não venha se desviar dele. Então, esses pilares, né, aonde ele vai ter a educação cristã no lar e ainda por cima um fortalecimento dentro da igreja, né, aperfeiçoando essa educação que ele tem dentro da casa, esse filho, ele pode conviver aonde ele conviver. Ele vai sempre estar lembrando e sempre estar no coração dele os pilares pelos quais ele foi criado e educado. Não importa o ambiente, ele não vai ser influenciado pelo ambiente, mas ele vai influenciar
o ambiente que ele convive. O grande medo dos pais hoje é exatamente isso. Onde o meu filho está? Aonde os meus filhos estão? O que eles estão fazendo? Ele está sendo influenciado ou ele vai influenciar? E você tem que ter esse discernimento. Se o seu filho não é capaz de influenciar, ele com certeza está sendo influenciado. E se ele está sendo influenciado, o ambiente que ele convive é perigoso. É bom que você tenha esse discernimento e procure andar buscando o seu filho junto de você até que ele tenha capacidade de trilhar os seus próprios passos, porque agora ele não será mais influenciado, mas agora ele vai influenciar no ambiente que ele convive. A igreja também tem esse papel, Samuel. A igreja, na verdade, como eu acabei de falar bem no início, a igreja tem um papel de fortalecer a família nos ensinos e principalmente na prática desses dentro da própria igreja a qual ele convive, a comunidade cristã em que ele convive. E isso fazendo, ele vai fortalecer aquilo que ele adquire na casa dele, porque a igreja forte faz com que famílias fracas se tornem fortes com acompanhamento próximo a essas famílias, trazendo elas para junto de famílias que já foram fortalecidas na igreja pelo acompanhamento próximos a ela. O que a gente não pode hoje é tratar, como muita gente já tratou, e alguns ainda continuam tratando, tratar a igreja como um ambiente coletivo, quando na verdade esse tratamento ele tem que ser um tratamento individual. Nem que eu tenha que fazer que nem Jetro aconselhou o seu genro Moisés, eu tenha que fazer núcleos pequenos e nesses núcleos pequenos eu possa identificar e a identificação trabalhar para melhorar e aperfeiçoar aquela igreja como um todo. Porque se eu fortaleço o pequeno, o grandão vai ser fortalecido por consequência. Amém. Ensinamento aí ficou pra gente. Vamos ver que o tempo já passou. Agradecer ao senhor por ter participado com a gente, né? Sim. Teremos aí outras oportunidades, se Deus quiser. E Deus abençoe o senhor aí e o pessoal que esteja em casa aí possa aprender com o nosso pastor. Ele tem sido uma referência aqui na igreja e a gente tem aprendido bastante com isso. Quer deixar sua despedida? Amém. Eu queria apenas deixar na palavra final exatamente isso, né? Que a família ela tem que buscar fortalecer os valores que Deus mesmo colocou para ela e principalmente não só ensinar, mas a prática. Alguém já disse que as palavras convencem, mas o exemplo ele acaba arrastando. Né? Alguém disse também que aquilo que tu faz soa tão alto que aquilo que você diz eu não consigo nem escutar. Então o exemplo é o principal fator para que uma família possa fazer com que os valores da Bíblia, de Deus, possam ser inseridos nos seus descendentes e assim pelas gerações futuras que virão a partir dela. Amém. Deus abençoe, pastor. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. E a gente se vê no próximo Papo da Escola Bíblica, em nome de Jesus.